Jesus, teu doce nome é capaz de nos dar salvação, é capaz de nos trazer perdão, é capaz de nos dar alento, é capaz de nos dar paz, é capaz de restaurar a nossa esperança. Faz isto esta manhã, para a glória do teu nome, para o bem do teu povo. Amém. Podem sentar, queridos. Esta história que Lucas, testemunha ocular e participante dela, registrou no livro de Atos, no capítulo 27, na verdade esta história começa bem antes, mais de 2 anos antes, quando Paulo retorna da sua terceira viagem missionária, uma viagem extremamente abençoada, mas uma viagem cercada de tumulto. Em todas as cidades que Paulo chegava para pregar, as coisas iam muito bem, até que chegava a esta cidade os judeus que vinham perseguindo Paulo e em todos os lugares dizendo que Paulo pregava contra o judaísmo. Quando Paulo volta da sua terceira viagem, ele vai para Jerusalém. Não era a igreja de Paulo, a igreja que Paulo frequentava era a igreja da cidade de Antioquia, para a qual ele fora levado por Barnabé por ocasião da sua conversão. Foi a partir da igreja de Antioquia que o Espírito Santo de Deus enviou Paulo nas viagens missionárias. Mas quando Paulo voltava das viagens, ele comparecia a Jerusalém e ia diante dos líderes da igreja, Pedro e Tiago, irmão do Senhor, e ele apresentava um relatório da viagem. Nesta em particular, Paulo está trazendo uma oferta que fora levantada entre os cristãos da Macedônia e fora enviado para os cristãos de Jerusalém e de toda a Judéia, que estavam passando um período de muita dificuldade por causa das perseguições. E quando Paulo, a caminho de Jerusalém, aporta em Cesareia, um profeta chamado Ágabo toma o cinto de Paulo e enrola nos braços e diz assim: desta forma farão em Jerusalém ao dono deste cinto, dizendo que Paulo haveria de ser preso na cidade de Jerusalém. Por causa disto, os irmãos insistem com Paulo para que ele não vá a Jerusalém. E Paulo diz: estou pronto não somente a ser preso pelo nome de Jesus, mas também a dar a minha própria vida por este nome. E Paulo vai a Jerusalém, entrega a oferta, e quando ele entrega a oferta, ele é aconselhado pelos dirigentes da igreja cristã em Jerusalém. Ele diz: olha, Paulo, o que se comenta aqui na cidade é que você pregou o evangelho por toda a Ásia e ensinava as pessoas a não guardarem a lei, ensinava as pessoas a não guardarem o sábado, a não se circuncidarem, e a ideia aqui é de que você é contra Moisés. Façamos o seguinte, para que esta ideia desapareça. Há aqui uns irmãos que fizeram o voto de nazireado, era um voto de consagração a Deus. E há um ritual a ser cumprido no templo, e uma oferta a ser paga por estas pessoas. Participe com estes homens deste ritual, e pague você mesmo a oferta, e desta forma vai acabar com essa ideia de que você é contra o judaísmo e de que você é contra Moisés. E Paulo, submisso que era, concorda e faz como os irmãos sugeriram. No último dia do ritual de consagração, Paulo está no templo em Jerusalém, quando chegam aqueles judeus que vinham perseguindo Paulo por toda a Ásia, por toda a província da Ásia Menor e pela Europa. E quando eles chegam no templo e veem Paulo, eles começam a gritar, faz o maior escândalo, tem uma crise de nervos e começam a gritar: socorro, socorro, acudi-nos.
Está aqui dentro do templo o homem que prega em todos os lugares que não se deve guardar a lei, que não se deve circuncidar e que é contra Moisés. E ele introduziu aqui dentro do templo um grego, porque os caras tinham visto Paulo no meio da rua com um homem chamado Trófimo, que era da Grécia. Então deduziram que Paulo tinha levado o homem para o templo em Jerusalém, mas isso não havia acontecido. O fato é que uma multidão acorre ao templo. Eles pegam Paulo. A ideia deles é trucidar Paulo. Mas aí o chefe da guarda toma conhecimento e corre lá no templo, resgata Paulo, e a multidão fica pedindo a cabeça de Paulo. O homem então decide açoitar Paulo e mantê-lo preso. E quando ele está amarrando Paulo para açoitar, Paulo chega e diz: porventura vos é dado o direito de açoitar um cidadão romano sem que ele tenha sido condenado? Então o centurião cai na real, descobre que está entrando na maior roubada, e ele diz: tu és porventura cidadão romano? Eu consegui esta honra às custas de muito dinheiro. Paulo diz: eu sou por direito de nascimento. É que Paulo era de uma cidade chamada Tarso, e havia algumas poucas cidades nas províncias romanas que ganhavam o status de serem uma extensão de Roma, e quem nascia nessas cidades tinha o título de cidadão romano, tal qual César o tinha, tendo nascido na cidade de Roma, na Itália. Paulo tinha esta cidadania. Então o homem resolve mudar o modo de tratar Paulo. Paulo é levado perante o sinédrio. Paulo faz a sua defesa contando a sua experiência de conversão, de como ele perseguia os cristãos, de como ele tinha autorização para pegar os cristãos, levá-los presos, condená-los. Ele participou de vários tribunais condenando cristãos à morte. Ele diz: na morte de Estevão eu estava presente, eu concordei com a morte de Estevão, eu até segurei a roupa das pessoas que estavam apedrejando Estevão. E agora eu estou sendo acusado por causa da ressurreição e da vida eterna. Quando ele falou isso, começou a confusão, porque havia no plenário alguns saduceus que faziam parte do sinédrio, que não acreditavam nem em alma, nem em espírito, nem em anjo e nem em ressurreição. Mas fazendo parte do mesmo sinédrio havia os fariseus, que acreditavam em alma, em espírito, em anjo e em ressurreição. E aí esses dois grupos começam a se degladiar em pleno plenário, e para que Paulo não fosse rasgado ao meio por eles puxando para um lado e para o outro, uns querendo matar, outros querendo defender, o centurião leva Paulo de volta para a prisão. Quando Paulo está na prisão, um sobrinho dele, filho de uma irmã dele, vem para dizer que ficou sabendo, escutou uma conversa na praça de mais de 40 homens que fizeram um juramento de não tornar a beber água nem comer até que Paulo estivesse morto. E eles planejam chamar Paulo outra vez para depor no sinédrio, para no caminho eles tomarem Paulo e o matarem. Paulo fica sabendo, manda que esta informação seja levada ao centurião, e o centurião, agora preocupado com a integridade de Paulo, porque Paulo era cidadão romano, resolve remover Paulo para Cesareia, e apronta um destacamento de 200 lanceiros e 40 soldados de cavalaria, e à noite, sem que ninguém soubesse, eles levam Paulo até Cesareia. Em Cesareia, Paulo fica aos cuidados do governador Félix, que era um homem corrupto. E embora este homem não encontrasse nenhum motivo para Paulo estar preso, mantém Paulo preso por 2 anos.
constantemente chamando Paulo para interrogatórios, na esperança de que Paulo desse a ele dinheiro, ou a família de Paulo desse dinheiro para que Paulo fosse solto. Este homem é afastado, depois substituído por Festo, e durante o governo de Festo, Herodes comparece a Cesareia. Este Herodes é Herodes Agripa II. Nós temos 4 Herodes na Bíblia. O Herodes o Grande, aquele que mandou matar as crianças na tentativa de matar Jesus Cristo, é um Herodes, Herodes o Grande. Temos um filho dele chamado Herodes Antipas, aquele que participou do julgamento de Jesus Cristo. Temos o outro Herodes, Herodes Agripa I, aquele que mandou matar Tiago e que pretendia matar Pedro também. E esse agora que julga Paulo, Herodes Agripa II. Eles chegam à conclusão que Paulo não cometeu crime algum, que todas as acusações contra Paulo são infundadas, mas ainda assim resolvem manter Paulo preso. E então Paulo usa a sua prerrogativa de cidadão romano e diz: apelo para César. E como ele apela para César, o governador Festo é obrigado a mandar Paulo para Roma, para que ele seja julgado diante de César. É esta viagem que termina do jeito que foi lido aqui. Quando a viagem começa, ela já começa mal, o tempo inteiro com ventos contrários. Eles querem navegar para o norte, o vento sopra para o sul. Eles querem ir para o leste, o vento sopra para o oeste. E com muita dificuldade eles vão subindo até que eles chegam numa ilha chamada Creta. Quando eles chegam nesta ilha, Paulo diz: olha, já cessou o período de navegação. Nós estamos mais ou menos no final do mês de outubro, começo do mês de novembro. Os ventos se tornavam muito fortes e a navegação naquele tempo, que era movida a vento, velas, navios a vela, ela para durante este período do ano, que é o inverno. Mas o comandante do navio diz: não, de maneira nenhuma, vamos embora, vai dar tudo certo. E o centurião Júlio, que estava levando Paulo e um grupo de prisioneiros para Roma, prefere escutar o comandante do navio, até com certa razão. O comandante do navio, o piloto do navio, o contramestre do navio e os marinheiros estão dizendo: não, vai dar tudo certo, vamos embora. Começou a soprar um vento brando, começou a soprar um vento manso, e eles disseram: pronto, é o que a gente queria, é esse o vento, embalado nele nós vamos bater em Roma. Quando eles começam a navegar, o vento brando, o vento manso, se transforma num furacão chamado Euroaquilão, até nome tem. Euroaquilão, essa palavra na verdade significa que o vento soprava de norte para sul e de leste para oeste, exatamente o contrário do que eles queriam ir. Eles queriam ir de oeste para leste e queriam ir do sul para o norte, que eles estão indo para Roma. O vento sopra exatamente ao contrário, e não é um vento qualquer, é um furacão. E quando o furacão começa a soprar, eles entendem que não conseguem mais manobrar. E quando eles não conseguem mais manobrar o navio, eles decidem arriar as velas, porque o vento está empurrando eles para a costa da África, onde havia uns bancos de areia extremamente perigosos, e eles sendo empurrados para a costa da África. E quando eles veem que as coisas vão ficar ainda pior, baixam as velas, recolhe o bote, amarra o navio todo. Mas as coisas só pioram. E aí no dia seguinte eles começam a jogar fora a carga do navio. Mas as coisas só pioram. E aí no terceiro dia eles pegam o mastro e a vela do navio
e jogam fora. Vocês terem uma ideia, o grau de desespero. Mas as coisas só pioram. Sabe, querido, às vezes a vida faz isso com a gente. Às vezes começa a soprar um vento brando, um vento gostoso, e embora o bom senso diga que é para a gente ficar quieto, a gente resolve sair em navegação. Às vezes é um namoro em que todas as probabilidades são de dar errado, não tem a menor condição de continuar, mas começa a soprar um vento bom, há uma trégua. Brigaram durante 5 anos, mas fizeram uma trégua de 5 dias, aí resolvem que dá para casar e casam. E aí o que acontece é que o vento brando se transforma em furacão e o casamento se transforma no inferno. Às vezes é na vida profissional. As coisas estão dizendo que o mar não está para peixe, que a hora é de poupar, que a hora é de ficar quieto, mas começa a soprar um vento brando, começa a soprar, a aparecer uma possibilidade, e nós resolvemos nos aventurar contra todas as possibilidades, contra todas as probabilidades, e aí o vento brando desaparece, e aquilo que parecia ser uma grande possibilidade se transforma numa dívida impagável. Às vezes é no relacionamento com os filhos. As coisas que começaram boas demais vão mudando e se transforma numa grande confusão dentro de casa. Às vezes é na nossa vida espiritual. As coisas que pareciam ir bem de uma hora para outra se transformam numa crise espiritual. A vida, queridos, nos monta estas arapucas. Vento brando já enganou muita gente. Vento brando já foi o princípio de grandes tempestades, e essa tempestade aqui já vai durando 14 dias. Depois de 14 dias de tempestade, sem ver sol, sem ver estrelas, o que significa dizer que eles não tinham pelo que se guiarem, não tinham como saber se eles estavam indo numa direção ou noutra, não tinham como eles saberem onde estavam. 14 dias, não havia mais comida, porque eles já haviam jogado tudo fora, haviam jogado a carga fora, haviam jogado o mastro e a vela do navio fora. Eles estão literalmente à mercê da tempestade. Nesta hora, Deus aparece a Paulo. Deus aparece a Paulo e diz: tenha bom ânimo. Você tem um encontro marcado em Roma. Você tem uma pregação agendada para César. Você não vai morrer. E eu vou fazer mais. Eu vou entregar na tua mão todas as vidas que estão neste navio. Eram 276 vidas, entre soldados, marinheiros e prisioneiros. Era um navio carregado de prisioneiros. Não vai morrer ninguém, eu vou entregar todos na sua mão. E então Paulo, que não havia sido escutado quando dissera: rapaz, não vamos sair nessa viagem, não vai dar certo, o tempo de navegar já parou, é tempo de tempestade. Ele que não tinha sido escutado, agora diz: meus irmãos, realmente vocês deveriam ter me escutado, mas já agora o meu conselho é outro. O meu conselho agora é: tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu. Sabe, queridos, todos que estavam naquele barco eram de Deus, por direito de criação. Deus os criara a todos. Deus era dono de todas as pessoas que estavam ali.
Mas a maioria das pessoas que estavam ali achavam que eram donas de si mesmas. A única pessoa parece que estava naquele navio e que tinha consciência de que tinha um dono era Paulo. Muito provavelmente com ele também Lucas, que estava presente, e Aristarco, também companheiro de viagem. Paulo diz: eu tenho um dono, o meu dono é Deus, e o Deus de quem eu sou, e o Deus a quem eu sirvo. Sabe, há pessoas que, embora sejam de Deus por direito de criação, um dia se tornaram de Deus por opção também. Há pessoas que disseram a Deus: Senhor, eu quero ser teu, eu quero que tu sejas o meu dono, eu quero te pertencer. O Senhor me fez livre, e como livre eu posso escolher, e eu uso agora a minha liberdade de escolha para escolher ser teu. Havia em Israel uma figura interessante conhecida como o escravo de orelha furada. O escravo de orelha furada era um escravo peculiar. Havia uma lei que determinava que no ano do jubileu, ou seja, a cada 50 anos, todo escravo era libertado e toda dívida era perdoada. Então, alguém que fosse escravo tinha a esperança de, quando chegasse o ano do jubileu, ele seria libertado, alforriado, sem precisar pagar nada. Mas aventou-se a possibilidade de algum escravo vir a amar o seu senhor, e no ano do jubileu, quando ele for liberto, ele poderá fazer a escolha de continuar a ser escravo do seu senhor. E se ele escolher continuar a ser escravo do seu senhor, porque ama o seu senhor, ele virá perante as autoridades tomarão uma suvela, furarão a orelha do escravo no cepo com a suvela, e a partir daí ele será possessão do seu senhor para toda a vida. Paulo diz: eu sou um escravo de orelha furada, eu sou escravo por opção, eu escolhi ter um dono, e o meu dono tem nome, o nome dele é Deus. Deus o Senhor, Deus o Criador, o Rei dos Reis, o Senhor dos Exércitos. Eu sou escravo dele, eu pertenço a ele. Você já pensou nisso? Em se oferecer a Deus de coração e dizer: Senhor, eu quero ser teu, não algo pelo qual você venha a se arrepender a semana que vem, mas você tomar uma decisão para toda a sua vida: eu quero ser teu, eu quero que tu sejas meu dono. Antes que você tome essa decisão, deixa eu explicar como é que funciona. Quem tem a Deus por dono, tem a Deus por Senhor. Quem tem a Deus por Senhor, assume que a vontade do seu Senhor prevalece sobre a sua própria vontade. Assume que o propósito final da sua vida é agradar ao seu Senhor e não meramente se dar bem. Se este é o desejo do teu coração, de que os teus planos sejam submetidos aos planos de Deus, de que a tua vontade seja submetida à vontade de Deus, de que o projeto final da sua vida, o alvo final da sua vida, em cada coisa que você faz, é agradar a Deus antes do que agradar a plateia, é glorificar o nome de Deus antes de glorificar o seu próprio nome. Se esta é a sua escolha, você precisa dizer isto. Não basta somente pensar, você precisa dizer de maneira formal. Você precisa dizer: Senhor, eu quero, usando o livre-arbítrio que o Senhor me deu,
usando a liberdade de escolher, usando toda a força da minha vontade, eu escolho agora te pertencer, eu escolho ser teu, eu quero que tu fures a minha orelha e eu serei teu para todo sempre. O Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo me apareceu. E ele me disse que não vai se perder ninguém. E o relato continua. No verso 41 ele diz que eles chegaram numa hora em que havia corrente só correndo de um lado e corrente vindo de outro lado, e o navio embica com a proa num banco de areia, e o navio com um bico enterrado num banco de areia, e vento e onda vindo de um lado e onda vindo do outro, não aguenta. O navio começa a se abrir pela popa, e quando o navio começa a se rasgar por trás, os soldados decidem matar todos os prisioneiros. Mas o centurião, querendo salvar Paulo, diz: aqui não morre ninguém. Quem souber nadar, pule na água e nade. Quem não souber nadar, agarre uma tábua ou um destroço qualquer. E o texto diz no verso 44: e foi assim que todos se salvaram em terra. Sabe, queridos, quando Deus aparece a Paulo lá, fazia 2 anos que Deus havia aparecido a Paulo na cadeia. No dia em que Paulo foi preso, Deus disse: não temas, porque do modo como você testemunhou perante o Sinédrio, você vai testemunhar em Roma. E o tempo passou, e Paulo passou 2 anos na cadeia. Mas aqueles 2 anos não foram suficientes para minar a fé de Paulo. 2 anos se passaram, Paulo na cadeia, mas Paulo não deixou de crer em que Deus tinha um projeto para a sua vida, que incluía comparecer perante César. Passou uma semana, 2, 3, 10, 20, 50, 100 semanas, e Paulo na cadeia não desanima de que Deus é o seu Deus e é a Ele a quem Paulo serve. Paulo pega um navio, a tempestade bate, e Paulo não desanima de que o Deus é dono de Paulo e Deus é a quem Paulo serve. Não é tempestade, não é cadeia que arrefece a firmeza da fé de Paulo. Eu tenho um Deus, eu tenho um dono, eu sirvo a Ele, Ele me fez uma promessa, eu vou para Roma e não é uma cadeia que vai me impedir. Eu temo a Deus, eu sou de Deus, eu tenho uma promessa, eu vou para Roma e não é uma tempestade que vai me impedir. Eu tenho uma promessa, eu vou para Roma, não é um navio se abrindo pela popa que vai me impedir. Eu tenho uma promessa, eu vou para Roma, não há soldado que me mate, não há centurião que me mate, porque Deus me fez uma promessa. Você tem promessa de Deus na sua vida? Você tem promessa de Deus para o seu casamento? Você tem promessa de Deus para a sua família? Você tem promessa de Deus para a sua profissão? Se você tem promessa de Deus, descanse, porque não há quem possa fazer falhar nenhuma das promessas de Deus. O tempo pode passar, mas a promessa não vai falhar. Deus é refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no meio dos mares.
ainda que as águas rujam e espumejem, e pela sua fúria os montes sejam abalados, há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam, Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações tem feito na terra. Ele faz cessar a guerra até os confins da terra, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Deus diz para você: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Eu sou exaltado entre as nações, eu sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos, de quem eu sou e a quem eu sirvo, está comigo. O Deus de Jacó é o meu refúgio. Salmo 46. Querido, quer assumir-se como sendo de Deus? Quem sabe esta é a manhã em que você pode se assumir como sendo de Deus. Talvez você já tenha tomado essa decisão no passado, mas o dia a dia arrefeceu esta convicção de que você é de Deus, para o que der e vier, de que a vontade de Deus é mais importante do que sua própria vontade, de que o projeto de Deus é o seu projeto. Se você quiser reassumir isto nesta manhã, com toda a seriedade, você pode fazer isto. Quero te dar esta oportunidade. Mas, pelo amor de Deus, só faça isso de coração. O Deus de quem eu sou e o Deus a quem eu sirvo me apareceu. Se você quiser assumir isto agora, em oração, curve a cabeça. Eu nem vou pedir para você ficar de pé, porque eu não quero que você fique em pé por causa das pessoas que estão vendo. Eu quero que você tome essa decisão no seu coração. E se você quiser agora, você diz: eu quero ser teu, para o que der e vier. Eu quero ser teu, ainda que isto possa acarretar tribulação. Eu quero ser teu, ainda que isto me traga prosperidade. Eu quero ser teu, ainda que isto me traga saúde de ferro. Eu quero ser teu, ainda que eu tenha que passar por enfermidade. Eu quero ser teu, se for para cantar e dançar, mas eu quero ser teu, ainda que eu tenha que chorar. Eu quero ser teu, para o que der e vier. E é a ti, a quem eu quero servir por toda a minha vida. Ouve, Senhor Deus, a oração do teu povo. Tu consegues ver a sinceridade por trás das palavras silenciosas que estão sendo ditas agora. Aceita, Senhor, a oração do teu povo. Espírito Santo de Deus, tu que és o nosso consolador, o nosso professor, nos ensina a sermos de Deus e a servi-lo para o que der e vier. Em nome de Jesus. Amém.